Então, nessa aula aqui a gente vai falar sobre equações. Então, o que é uma equação? Uma equação simplesmente é uma afirmação de igualdade entre duas expressões. Se eu fizer, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5, isso aqui é uma equação. Eu tenho duas expressões. No lado esquerdo eu tenho 2 mais 3, no lado esquerdo eu tenho o número 5. E aí, ao colocar esse sinal de igual aqui, estou falando que essas duas expressões elas são equivalentes. Então, são duas formas de você escrever a mesma coisa. Mas, no geral, a gente está interessado em outros tipos de equações que envolvem alguma variável e, normalmente, a gente quer encontrar qual é o valor dessa variável que faz a equação ela ser verdadeira. Então, antes de entrar mais a fundo nisso, vamos ver algumas propriedades que uma equação ela satisfaz. Então, como sempre, né, a gente tá utilizando aqui as letras U, V, W e Z, que pode representar números reais, variáveis desconhecidas ou uma expressão algébrica inteira. Então, vamos enumerar aqui 5 propriedades que uma equação ela satisfaz. A primeira dela é reflexiva. Basicamente diz que uma expressão ela é igual a ela mesma. Isso daqui é bem óbvio, né? Outra propriedade é a simetria, que diz o seguinte: se você sabe que U é igual a V, você tem duas expressões, a expressão U e a expressão V. Você sabe que a expressão U é igual à expressão V, então V é igual a U. Então, tanto faz você falar que U é igual a V ou falar que V é igual a U. São afirmações equivalentes. Outra propriedade é a de transitividade, que afirma que se U é igual a V e V é igual a W, então você pode afirmar que U é igual a W. Então, isso que quer dizer que a igualdade é algo transitivo. Outra propriedade é a adição. Se U é igual a V, então você tem que U mais W é igual a V mais W. Você pode pensar na equação como se fosse uma balança. Então, a princípio, você tem aquelas balanças de prato que você coloca, você tenta equilibrar o peso nos dois pratos. E aí você tem que, se você tem U num prato e V em outro prato e a balança está equilibrada, se você adicionar algum objeto igual, adicionar dois objetos iguais, um em cada prato da balança, se ela estava equilibrada, ela vai continuar equilibrada. Então, isso significa que se você somar W em ambos os lados da equação, a equação vai continuar sendo verdadeira. E a quinta propriedade é a multiplicação.
Se U é igual a V, então você tem que U multiplicado por um Z qualquer é igual a V multiplicado por esse mesmo Z. Então você pode multiplicar o mesmo valor em ambos os lados e a igualdade vai permanecer válida. Então vamos ver um exemplo de uma equação. Vamos escrever aqui x ao cubo menos x mais 6 igual a zero. Então aqui eu tenho uma expressão envolvendo uma variável x no lado esquerdo e no lado direito eu tenho uma expressão que contém somente o zero. E aí eu estou afirmando que essa expressão aqui é igual a essa expressão daqui. Mas aí, como eu tenho uma variável, que a princípio poderia assumir qualquer valor, normalmente o objetivo dessa equação é a gente encontrar para quais valor essa equação é verdadeira. Ou seja, para quais valores de x que eu posso colocar aqui que vai satisfazer essa equação. Então, muitas vezes, quando você tem uma equação, o objetivo normalmente é você encontrar um conjunto de valores para sua variável que vai satisfazer aquela equação. Então, por exemplo, eu posso pedir para vocês, prove que x igual a menos 2 é uma solução da equação acima. Então, dizer que x igual a menos 2 é uma solução da equação, isso significa que o valor de menos 2 é um possível valor para x que faz com que essa equação permaneça verdadeira. E aí, como ele quer que você prove, que a princípio você não sabe, você quer confirmar, você quer ter certeza de que de fato menos 2 é uma solução. Então, o que você faz? Você substitui o menos 2 na equação e verifica se o que você vai obter vai ser uma igualdade de fato verdadeira. Se o que você vai ter no lado esquerdo vai ser igual ao que você vai ter no lado direito. Então vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar o menos 2 no lugar do x. Então você tem aqui menos 2 elevado ao cubo. Aí você tem menos 2. Então, muito cuidado com o sinal, porque aqui eu já tinha o menos o x. Então, eu tenho que colocar o menos que já estava na equação. E aí, no lugar do x, vai o menos 2. Então, você vai ficar com dois sinais de menos. Mais 6 igual a zero. Quanto é que é menos 2 elevado ao cubo? Menos 8, né? Aí, menos com menos vai ficar mais 2. Mais 6 igual a zero. Já conseguem perceber se essa equação é verdadeira ou não? Então, menos 8 mais 2 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar zero. Então, eu consegui obter que zero é igual a zero, o que é verdade. Então, eu acabei de comprovar que o menos 2, de fato, é uma solução da minha equação. Bora ver o que aconteceria se eu substituísse o x, por exemplo, por 1. Se substituísse o x por 1, eu ficaria com 1 ao cubo menos 1 mais 6 igual a zero.
Então eu ficaria com 1 ao cubo vai dar 1, 1 menos 1 dá 0, eu ficaria com 6 igual a 0, e isso claramente não é verdadeiro. Então, se eu substituir o x por algum valor e no final das contas eu obtive uma igualdade falsa, então eu concluo que esse 1 aqui, que eu substituí no lugar do x, ele não é uma solução da minha equação. Agora vamos falar sobre um tipo bem especial de equações, que é chamado de equações lineares. O que é uma equação linear? Então, uma equação linear em x, ele tem o seguinte formato: ax mais b igual a 0. Aqui nesse caso eu tenho que o a e o b, eles são números que pertencem aos números reais. Então essa expressão que eu acabei de escrever significa a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E além disso, o número a, ele tem que ser diferente de 0. Por que eu exijo que o número a seja diferente de 0? Alguém saberia me dizer? Não sei, eu quero saber por que o a não pode ser igual a 0. Tipo assim, se você colocar o a igual a 0, o x vai desaparecer, né? E aí, então assim, para poder dizermos que é uma equação linear, o x tem que estar presente. Então, se eu colocasse o a igual a 0, o x iria desaparecer, o a iria consumir o x, e aí eu ia ficar simplesmente um número igual a outro número, que, como vocês falaram, o b, né, teria que obrigatoriamente ser igual a 0, se teria 0 igual a 0, então não teria graça nenhuma. Então, por isso que a gente exige que o a seja diferente de 0. Vamos ver alguns exemplos de equações lineares e não lineares. Então aqui eu tenho que... Observe que apesar de eu ter definido utilizando a letra x, mas assim, x é só um nome que eu quis dar para minha variável desconhecida. Eu posso usar o nome que eu quiser. Se eu colocar assim, se eu quiser colocar a Cristiano mais b igual a 0, nesse caso eu teria uma equação linear em Cristiano. Então eu posso dar o nome que eu quiser. Posso colocar x, z, w, colocar algum nome mais extenso. Então eu tenho liberdade para dar o nome que eu quiser à minha variável. O importante é estar implícito na minha equação quem é essa minha variável. Então você tem que dizer quem é essa variável.
Então, por exemplo, nesse caso daqui, observe que eu não tenho nenhum x aí na minha equação. Então, mas eu tenho uma incógnita aqui z. E aí eu estou afirmando que ela é linear na variável z. Então, se eu considerar o z a minha variável aqui, então essa aqui é uma equação linear na variável z. Então, eu poderia colocar z aqui, poderia colocar w, x, posso usar a letra que eu quiser. Então, não se apegue ao x especificamente. Então, aqui agora eu tenho um exemplo de uma equação que não é linear. Ela não é linear, primeiramente, porque observe que aqui, né, eu não tenho uma constante vezes u aqui. Então, assim, isso aqui já estaria, já estaria não satisfazendo essa exigência aqui. E além disso, eu ainda aparecia um outro termo aqui que não aparece na minha expressão aqui, que afirma o que é uma equação linear. Então, aí nesse caso, essa equação ela não é linear na variável u. Agora, observe que eu poderia escrever, por exemplo, se eu falasse assim, 3u quadrado x menos 12 igual a zero. Essa equação, eu poderia afirmar que ela é linear na variável x. Por quê? Aqui nesse caso, ó, observa que essa equação aqui, ela está exatamente nesse formato daqui. É claro que eu preciso exigir que o u seja diferente de zero, senão eu teria aqui, que aqui nesse caso eu tenho que o nosso a, ele está sendo igual a 3u quadrado, e o nosso b está sendo igual a menos 12. Então, aqui eu só preciso exigir que esse u seja diferente de zero para que o nosso a aqui seja diferente de zero e satisfaça essa condição aqui. Mas isso aqui, apesar de ter essa outra variável u aí elevado ao quadrado, mas não importa. Assim, eu posso falar que essa mesma equação aqui, eu posso dizer que ela é linear na variável x e ela não é linear na variável u. Então, eu posso ter mais de uma variável e eu decidir, tipo assim, se eu quiser trabalhar com essa variável aqui, então, segundo essa variável, eu posso afirmar que ela é linear nessa variável. Ficou claro essa diferença? Eu poderia também, por exemplo, ter alguma coisa do tipo 3x menos 12 mais u quadrado igual a zero. Então, isso aqui também eu poderia afirmar que é linear na variável x. Aqui nesse caso, quem seria o a? O a seria o valor que acompanha o x, que é 3. E quem seria o b? Menos 12 mais o quadrado, né? Então, todo o restante que não está acompanhando o x, que não está agarrado aqui no x, todo o restante seria o valor de b. Então, b aqui nesse caso é o menos 12 mais o quadrado. Tranquilo? Então, como eu falei, quando você tem uma equação, nosso principal objetivo é a gente descobrir
Para quais valores das variáveis envolvidas na equação, aquela equação é verdadeira. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação 2z menos 4 igual a zero. Então, normalmente, nosso objetivo vai ser encontrar qual valor que eu posso substituir no lugar do z, de modo que essa equação seja verdadeira. Aqui nesse caso, de cabeça, vocês conseguem saber? 2, né? Mas assim, qual seria o procedimento formal de você descobrir que de fato é o z igual a 2? Então assim, porque às vezes essa situação aqui, ela tá bem fácil, assim, de você pensar num número que você colocar no lugar do z. Você, assim... Oi? Como é que é? Isso, é mais ou menos isso. Mas a gente vai ver bem informalmente o que a gente faz para poder chegar nessa outra equação, que é assim, a equação 2z igual a 4 seria uma equação equivalente a essa daí. Mas como é que a gente chega nela? 4 e vamos os dois, né? Oi? Isso, exatamente. Vai fazer exatamente isso. Então, assim, a gente vai tentar obter equações equivalentes à original, que são equivalentes e que sejam mais simples. Então, o primeiro passo, como alguns de vocês falaram, é somar 4 em ambos os lados. Você lembra que eu falei que uma das propriedades de uma equação é que se você tem uma equação e você soma o mesmo valor em ambos os lados, você permanece com a igualdade. Então aqui o nosso objetivo é encontrar o valor de z. Então eu quero deixar o z sozinho em um lado da equação. Então eu gostaria, por exemplo, de que esse menos 4 desaparecesse daqui junto do z. Então para fazer isso, como é que eu posso cancelar o menos 4? Eu somo 4. E para poder permanecer a minha igualdade, eu somo 4 em ambos os lados. Então eu vou ter 2z menos 4 mais 4 é igual a 0 mais 4. Mas aí o menos 4 mais 4 vai dar 0, e 0 mais 2z vai dar 2z. Então eu vou ficar com 2z no lado esquerdo, e vou ficar com 0 mais 4, que é igual a 4 no lado direito. Aí isso normalmente vocês aprendem passa para o outro lado trocando de sinal. Mas assim, de onde que vem esse passar para o outro lado trocando de sinal? Vem exatamente disso que eu acabei de fazer aqui. De você permanecer com o equilíbrio na balança. Então, se você quer fazer uma coisa num lado da balança, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui no caso, eu somei 4 e permaneci com a igualdade. E aí, no final das contas, isso aí seria equivalente ao passar para o outro lado com o sinal contrário. E agora que eu tenho aqui, né, então eu tenho que 2z é igual a 4. Claro que, tipo assim, qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 4? De cabeça vocês sabem que é 2. Mas aí se eu quisesse ser mais formal, o que eu tenho que fazer aí? Dividir os dois lados por 2. Então eu vou fazer 2z sobre 2 é igual a 4 sobre 2. E aí, utilizando aquela propriedade que a gente viu de frações, quando eu tenho aqui o mesmo valor em cima e embaixo multiplicando, eu posso eliminar ele, né? Posso cortar aqui esse 2 com esse 2. Então eu vou ter que z é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Beleza. Então eu fiz um bocado de passo, um bocado de coisa aqui para resolver uma equação que é bem simples. Mas vocês entenderem bem como que funciona cada coisa, por que a gente chega em cada lugar, é muito importante na hora de resolver equações um pouco mais complicadas.
Então agora vamos ver operações que você já deve conhecer, né? Mas que a gente pode fazer numa equação de modo a obter outras equações que são equivalentes. Então a gente pode combinar termos semelhantes, simplificar frações, remover símbolos por meio de agrupamentos. Por exemplo, se você tem 2x mais x igual a 3 nonos, então você pode juntar o 2x com o x. Então você tem duas laranjas e tem uma laranja, então você tem 3 laranjas. Então você vai ter 3x igual a... Essa fração dá para simplificar. Você pode dividir em cima e embaixo por 3. Aí você vai obter 1/3. Então, coisa que a gente já fez aqui, né? Podemos aplicar a mesma operação em ambos os lados. Por exemplo, podemos adicionar -3 a ambos os lados. Se você tiver, por exemplo, x mais 3 igual a 7, ao adicionar -3 em ambos os lados, você vai obter uma equação equivalente x igual a 4. Podemos subtrair 2x de ambos os lados. Por exemplo, se você tiver 5x igual a 2x mais 4, então você pode subtrair 2x de ambos os lados, e aí subtraindo 2x de 5x, você vai obter 3x. E subtraindo 2x de 2x mais 4, você vai obter apenas o 4.
Podemos multiplicar por uma constante, por exemplo, um terço em ambos os lados. Se tiver, por exemplo, 3x igual a 12, então você pode multiplicar por um terço em ambos os lados. Então 3x multiplicado por um terço vai dar x, e 12 multiplicado por um terço vai dar 4. Por exemplo, essa equação aí já não é mais tão simples a gente pegar, olhar para ela de cabeça e já dizer qual é o valor de x que satisfaz ela. Então, o ideal é você fazer algumas manipulações para poder encontrar uma equação que seja equivalente a ela e que seja um pouco mais simples. Então, aí, quando eu falo assim, resolva uma equação, resolver uma equação significa você encontrar os valores da variável envolvida que satisfaz a equação. Então, aqui nesse caso, quando eu falo resolva essa equação, eu quero dizer para você encontrar, nesse caso vai ser o único valor de x que satisfaz essa equação daí. Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo é tentar simplificar as coisas. Então, aqui eu tenho uma multiplicação aqui de 2 por isso daqui. Então, vamos multiplicar isso aí para poder expandir, para depois a gente ver o que a gente consegue juntar. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui do 2 por esses dois termos. Então, eu vou ter 4x, 2 vezes 2x vai dar 4x. E aí, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E agora eu vou fazer esse de cá. Então, vou fazer os 3 vezes x, que vai dar 3x. E vou fazer o 3 vezes 1, que vai dar 3. Tudo isso, e aí o outro lado eu vou repetir. 5x mais 2. Agora vamos tentar agrupar os termos semelhantes. Aqui nesse caso, no lado de cada equação, ó, eu tenho esse termo e esse termo, que eles são semelhantes. Então eu posso agrupar, eu posso fazer 4x mais 3x, que é igual a 7x. A mesma coisa aqui, eu posso juntar o menos 6 com 3, que vai dar menos 3. Tudo isso igual a 5x mais 2. Agora, eu posso somar em ambos os lados o seguinte. Eu posso fazer aqui 7x menos 3. E aí eu vou somar 3 e vou subtrair 2x. E vou subtrair 5x. Então, igual, aí eu vou repetir o que está no outro lado. 5x mais 2. E aí a mesma operação que eu fiz no lado de cá, que foi somar 3 e subtrair 5x, eu faço também no lado de cá. Então, eu vou ter que somar 3 aqui e vou ter que subtrair 5x. Então, agora eu vou agrupar novamente o que eu obtive aí. Então, eu tenho que 7x menos 5x vai dar 2x. E aí eu vou ter menos 3 mais 3, que vai dar 0. Então vai sobrar somente o 2x aqui nesse lado, igual. E agora eu vou agrupar aqui o x. 5x menos 5x vai dar 0. Então não preciso colocar nada. E eu tenho aqui o 2 mais 3 igual a 5. Agora eu estou numa expressão muito mais simples do que eu tinha originalmente, né? Vocês poderiam até, talvez, dizer aí qual é o valor de x que satisfaz essa equação, mas a gente pode ir um pouco mais além e pode dividir ambos os lados da equação por 2 para poder obter o x sozinho no lado esquerdo da equação.
Então, ao dividir ambos os lados por 2, eu vou obter que o x é igual a 5 sobre 2. Então, isso aqui ainda é uma equação, só que ela é muito mais simples do que a original e ela é equivalente à original. Então, todos os passos que a gente fez foram passos que preservou a equivalência das minhas equações. E aqui, essa equação já fala explicitamente qual é o valor de x, qual é o valor que eu tenho que colocar no lugar do x para que a equação seja verdadeira. Professor, Hum. por que você adiciona mais 3 menos 5x? Porque eu queria eliminar esse menos 3 daqui do lado, daqui desse lado. Então, para poder eliminar o menos 3, eu somei 3. E ao mesmo tempo, eu queria eliminar o 5x do lado de cá. Então, eu tive que subtrair 5x. Entendeu? O objetivo, normalmente, quando você vai resolver uma equação, é tentar fazer com que, de um lado, você tenha apenas o x e o restante de qualquer coisa apareça do outro lado. Então, aqui nesse caso, né, eu já tinha o 7x aqui, né, então eu queria que o x aparecesse apenas desse lado daqui. Então, o meu objetivo foi fazer com que o 5x sumisse do outro lado. Então, para isso, eu tive que subtrair 5x aí na minha equação. E além disso, né, eu não queria que aparecesse outra coisa além do valor aqui que envolve o x. Então, eu queria dar um fim nesse menos 3. E aí, para isso, eu precisei somar o 3. Antes seria mais simples se você jogasse o x pra lá negativo e o menos 3 pra lá positivo. Mas é exatamente isso que eu fiz. Como eu falei agora há pouco, né? Na verdade, formalmente, o que a gente faz é isso. A gente soma e subtrai valores em ambos os lados, mas aí, para poder simplificar o modo de você falar, você fala simplesmente que você passou para o outro lado com o sinal contrário. Mas são coisas equivalentes. A gente está tentando fazer aqui da maneira mais formal possível para poder a gente entender bem o porquê que essas coisas elas são válidas. Entendeu? Vamos ver um outro exemplo agora que envolve fração. Vamos resolver a equação 5y menos 2 sobre 8 igual a 2 mais y sobre 4. Quando a gente encontra uma fração no meio de uma equação, a melhor coisa que você pode fazer aí é você tirar o MMC de todo mundo que está envolvido na equação. Quem é que está envolvido na equação aqui, nesse caso? Eu tenho essa fração daqui, eu tenho esse número aqui isolado, e eu tenho esse y sobre 4 aqui. Você pode pensar nesse 2 como sendo a fração 2 sobre 1. Então, aqui nesse caso, eu vou tirar o MMC de todos os termos envolvidos. Aqui no caso eu tenho o 8, o 1 e o 4. Quem é o MMC? Vai ser o 8, né? Então o que eu faço? Eu vou botar aqui 8 no lado de cá, igual a 8 no lado de cá. Agora eu vou fazer 8 dividido por 8 vai dar 1, vezes isso aqui vai dar isso aqui mesmo. Então aqui não tem muito o que mudar. Vai ficar a mesma coisa, 5y menos 2. Agora aqui eu faço o 8 dividido por 1 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Aí nós temos um sinal de mais. E agora eu faço 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes o y vai dar 2y. Oi?
Então, olha só o que eu tenho aqui agora. Eu tenho, em ambos os lados da minha equação, eu tenho uma fração com o mesmo denominador. Então, o que eu posso fazer aí para poder simplificar? Eu posso cortar, né? Mas o que significa cortar o 8? Significa multiplicar em ambos os lados por 8. Então, ao multiplicar ambos os lados da minha equação por 8, esse 8 que eu vou multiplicar em ambos os lados vai cortar com esse 8 aqui. Então, no final das contas, eu vou ter 5y menos 2 igual a 16 mais 2y. E agora que eu fiz isso, então fica muito mais fácil de resolver, né? Então vamos usar aquele modo de falar, né, que vamos passar o 2y. Vamos passar o 2y para o lado de cá subtraindo. Então vou ficar com 5y menos 2y. E esse menos 2 passar para o outro lado com sinal de mais. Então aqui vai ficar o 16 que já estava aqui, mais o 2 que veio do outro lado. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi subtrair 2y em ambos os lados e somar 2 em ambos os lados. Então, aqui eu vou obter que 3y é igual a 18. E agora, eu posso dividir ambos os lados por 3, ou, usando outra terminologia, eu posso passar o 3 para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com y igual a 18 sobre 3. Então, y vai ser igual a 6. Então, esse é o valor de y que satisfaz a minha equação original. Professor, Oi. no caso ali, esse negócio de que você fez, foi uma coisa que multiplicar ambos os lados por 8 e ficar distributivo, não? Oi? Seria mais simples, nesse caso, multiplicar ambos os lados por 8 e tentar distributivo, porque deu a mesma coisa que você. No final das contas você vai chegar no mesmo lugar, aí fica ao seu critério. Se você preferir fazer assim, não tem problema. Aí, assim, vocês só precisam ter um certo cuidado com uma coisa que... Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, 3y mais 1 igual a 18. Então, olha só. Eu já vi gente fazendo o seguinte. Esse 3 aqui eu vou passar para o outro lado dividindo. Resultando em y mais 1 igual a 18 sobre 3. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Vocês observam que essas equações elas não são equivalentes? Então, por isso que tem que ter muito cuidado com esse negócio de passar para o outro lado dividindo. Na parte do dividir tem que ter muito cuidado, porque para poder fazer isso, né, de passar para o outro lado dividindo, eu teria que ter o 3 multiplicando toda a minha expressão aqui desse lado. Se eu tivesse algo desse tipo, aí sim eu poderia fazer isso que eu fiz, passar o 3 dividindo. Mas só que aqui eu não tenho esse parêntese. E olha só, por isso que é muito bom vocês entenderem de onde que vem esse passar para o outro lado dividindo, ou passar para o outro lado somando ou subtraindo. Porque se eu for usar realmente o que eu sei, né, que tipo assim, o que eu sei eu posso fazer a mesma operação em ambos os lados. Então, aqui nesse caso, já que eu quero eliminar esse 3 daqui, então eu tenho que multiplicar por 1/3. Então, eu vou multiplicar por 1/3 em ambos os lados. Então, eu vou multiplicar esse lado daqui inteiro por 1/3. Então, vai ficar 1/3 multiplicado por 3y mais 1 igual a 1/3 multiplicado por 18. E aí eu vou ter que usar a propriedade distributiva aqui para fazer 1/3 vezes 3y, aí vai cancelar o 3 e vai ficar somente o y.
E aí eu vou fazer 1/3 vezes 1, que vai ficar mais 1/3. E o outro lado vai ficar 6. Então vocês viram que é diferente do que eu tinha obtido fazendo errado, né? Que quando eu passei, eu simplesmente passei esse 3 para cá dividindo, eu obtive eu obtive y mais 1 igual a 6. Ou melhor, igual a 6. Observe que essa expressão aqui, ela não é equivalente a essa expressão daqui. Ah, Se eu tivesse passado um primeiro para o lado, 17. Aí 3y igual a 17. Depois eu passasse o 3 dividindo, aí daria 7. aí estaria certo. Porque aí, nesse caso, se você primeiro passasse um pro lado de cá, então você teria aqui nesse lado o 3 multiplicando tudo que restou, que foi somente o y. Agora vamos falar, a gente falou agora sobre equações lineares. Agora vamos falar sobre equações quadráticas. Então, uma equação quadrática em x é uma equação que pode ser escrito na forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Pelo mesmo motivo que eu falei que o a tem que ser diferente de zero numa equação linear. Porque se o a fosse zero aqui, ele iria cancelar isso aqui e eu teria uma equação linear caso o b fosse diferente de zero. Então, para ter uma equação chamada quadrática, eu preciso que o x² não desapareça. Então, eu tenho que ter que o a aqui tem que ser diferente de zero.
Então aqui eu tenho um exemplo. Resolva a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Como é que a gente resolve uma equação dessa? Em primeiro lugar, né? O que significa resolver? Mesma coisa que eu já falei antes. Resolver essa equação significa encontrar o conjunto de todos os possíveis valores de x que faz dessa equação ser verdadeira. E aí, uma das técnicas utilizadas para resolver uma equação quadrática, ou também a gente pode chamar de equação do segundo grau, é a gente fatorar essa expressão que está aqui do lado esquerdo. A gente já aprendeu técnicas de fatoração para expressões desse tipo daqui. Por exemplo, na aula passada a gente falou, ou na aula retrasada, eu não sei, a gente falou sobre, por exemplo, aqui nesse caso vamos pegar a expressão 2x² menos 3x menos 2. Isso aqui, por exemplo, eu poderia pensar como sendo 2x multiplicado por x menos 3x. E aqui eu vou falar menos 2 vezes 1. E aí eu teria algumas possibilidades para poder fatorar isso daqui, né? Eu poderia ter, por exemplo, 2x mais 1 vezes x menos 2, por exemplo. E aí eu também teria, né? Poderia colocar aqui menos 1 aqui, mais 2 aqui. Poderia colocar menos 2 mais 1. Poderia botar mais 2 menos 1. E aí a gente tenta ver se alguma das possibilidades vai satisfazer, vai ser igual a isso aqui. Então vamos tentar primeiro com isso daqui. Aí aqui, né, vou ter 2x vezes x, que vai dar 2x². Aí eu vou ter 2x vezes menos 2x, que vai dar menos 4x. 1 vezes x, que vai dar x. E 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2. Então isso aqui deu 2x². Menos 4x mais x vai dar menos 3x. Menos 2. E aí você viu que é exatamente o que a gente tinha originalmente aqui, ó. Então eu consegui acertar de primeira aqui quem vai ser a minha fatoração. Então, como isso aqui é igual a isso daqui, eu posso substituir essa expressão aqui por essa aqui na minha equação. Então isso aqui eu estou usando a propriedade transitiva da equação. Eu sei que isso é igual a isso e isso é igual a zero. Logo, isso daqui é igual a zero. Então eu vou ter 2x mais 1 multiplicado por x menos 2 é igual a zero. Quando que o produto de dois números é igual a zero? Um deles tem que ser zero, né? Porque se eu multiplicar quaisquer dois números diferentes de zero, o produto nunca vai dar igual a zero. Então, para que o produto de dois números seja igual a zero, a gente exige que pelo menos um deles seja igual a zero. Pode ser que os dois sejam igual a zero, mas no mínimo um tem que ser igual a zero. Então, essa equação aqui, ela vai ser verdadeira se isso aqui é igual a zero, ou se isso daqui é igual a zero. Então, nesse caso, eu consigo transformar essa minha equação em duas equações. Essas duas equações, elas terão filhos, que vai ser 2x mais 1 igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Então, ó, se isso é verdade, então pelo menos uma dessas é verdade. Por outro lado,
Se qualquer uma dessas for verdade, então isso daqui é verdade. Então, essa única equação aqui é equivalente a essas duas equações. A uma dessas duas equações serem verdadeiras. Então, agora nós temos aqui duas equações lineares. Então, eu consigo resolver utilizando as técnicas que estávamos vendo até o momento. Então, dessa minha equação aqui, eu concluo que o x ele é igual a menos meio. E dessa equação, eu concluo que o x é igual a 2. Então, ou seja, eu tenho dois possíveis valores de x para que essa minha equação original seja verdadeira. X igual a menos meio e x igual a 2. Ambos os valores, se substituir ali, vai corresponder. Quer ver? Vamos fazer o teste? Vamos pegar a equação original aqui e vamos substituir o menos meio ali na equação. Então, eu vou ter 2 vezes menos 2, ou melhor, menos meio, elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos meio, menos 2, igual a 0. Então, vamos ver se de fato essa igualdade ela é satisfeita. Então, aqui eu vou ter menos meio elevado ao quadrado, vai dar quanto? Oi? Dá quanto? Menos 1? Menos meio vezes menos meio vai dar menos 1? Quer dizer, Vai dar mais 1 sobre 4, né? Que olha só. Menos meio ao quadrado é igual a menos meio multiplicado por menos meio. E aí eu faço menos com menos vai dar mais. E aí como é que eu multiplico duas frações? Numerador vezes numerador. Então 1 vezes 1 vai dar 1. Denominador vezes denominador. Então 2 vezes 2 vai dar 4. Então menos meio ao quadrado vai dar 1/4. Então aqui eu vou ter 2 multiplicado por 1/4. Aqui eu vou ter menos com menos, que vai dar mais. E aí aqui agora eu tenho 3 vezes meio, que vai dar 3 meio. Menos 2 igual a 0. Aí aqui, eu posso simplificar aqui, né? Eu posso dividir aqui por 2 e por 2. Então aqui, por 2 vai dar 1. Por 2 vai dar 2. Então aqui eu fico com 1 sobre 2. Mais 3 sobre 2. E aí eu já vou escrever esse menos 2 na maneira esperta, na maneira equivalente, que vai facilitar depois juntar com as outras frações. Então, como eu tenho aqui as outras frações tudo dividindo aqui por 2, então, e aí observa que o 2 é equivalente a 4 sobre 2, certo? Então, eu posso escrever esse menos 2 como sendo menos 4 sobre 2, igual a 0. E aí agora eu posso juntar isso aqui tudo. Vai ficar, como eu tenho aqui agora o mesmo denominador, então eu posso simplesmente somar os numeradores. Então eu vou ter 1 mais 3, que vai dar 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então eu vou ficar aqui com 0 sobre 2, que vai dar 0. Então eu vou ter 0 igual a 0. Então eu acabei de confirmar que de fato o menos meio ele é uma solução da minha equação. Vamos verificar que o 2 também é uma solução da minha equação. Então eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 2, igual a 0. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado, vai dar 8, menos 3 vezes 2, que vai dar 6, menos 2, que vai dar 0, e aí 8 menos 6 vai dar 2, 2 menos 2 vai dar 0, então eu tenho 0 igual a 0, e eu confirmei que, de fato, o 2 também é solução da minha equação. E a verdade é que eles são as únicas soluções. Aquela equação tem apenas duas soluções.
que seria o 2 e o menos meio. E aí uma forma de você representar a solução é como um conjunto. Você tem o seu conjunto de solução, que eu posso chamar, por exemplo, de S. S vai ser igual a um conjunto formado por apenas dois elementos, que vai ser o menos meio e o 2. Então isso aqui, ele poderia ser chamado de conjunto solução da equação dois x quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, observação, nós utilizamos para resolver aquela equação a seguinte propriedade. Isso aí é uma propriedade muito importante dos números reais. Observe que nessas duas equações, desses dois tipos de equações que nós vimos, ela tem uma propriedade em comum. Alguém saberia dizer o que que é? Tem a ver com polinômios. Ó, nós vimos equações do tipo ax mais b igual a zero. E nós vimos a equação do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. O que essas duas equações têm em comum? Tá, isso de fato acontece aí, mas eu quero falar outra coisa aí. Tem a ver com polinômios. O que é um polinômio? A gente viu em outra aula, não foi? Vocês observam que isso aqui é um polinômio? Qual é a definição de um polinômio? Um polinômio é uma expressão que tem o seguinte formato. E isso seria a forma geral de um polinômio. Então, qualquer expressão algébrica que tem esse formato, a gente fala que ele é um polinômio em x. Vocês conseguem perceber? Isso aqui, ele é um polinômio? Não é? Nesse caso aqui, qual é o valor de n? Oi? Qual é o valor, nessa expressão daqui, qual é o valor desse n que aparece aqui?
n igual a 1, né? Porque aqui nesse caso, isso aqui simplesmente é porque a expressão está começando aqui, ó. Consegue perceber a semelhança disso aqui com isso aqui? Aqui nesse caso, o A aqui seria o nosso A1 e o B aqui seria o nosso A0. Isso aqui também é um polinômio? Qual é o grau desse polinômio aqui? 2, né? 2 aqui é o valor do n. Aqui no caso nós teríamos que o A2 é igual ao A, o A1 é igual ao B e o A0 é igual ao C. Então aqui o que eu queria que vocês percebessem de semelhante nessas duas equações é que aqui eu tenho a igualdade de um polinômio a zero. Então isso aqui são dois casos especiais do que a gente chama de equação polinomial. Então, quando você iguala um polinômio a zero, você tem uma equação polinomial. Todos entenderam? Todos conseguiram perceber que isso aí, que esses dois carinhas aqui, eles têm esse formato? Que você fala assim, ah, mas só que aqui, ó, eu tenho pelo menos 1, 2, 3, 4 termos. Aqui eu só tenho 2. Mas é porque isso aqui, ele é uma forma genérica de eu escrever um polinômio qualquer. Mas assim, esse n aqui, ele poderia ser zero. Se por acaso o n aqui for, você percebe que aqui o n, ele vai decrescendo até chegar no zero. Então se eu falasse aqui, que o n é zero, simplesmente é porque não tem esses termos aqui e a expressão começa aqui. Se eu falar que o n aqui seria igual a 1, então significa que não tem esse termo aqui e a expressão começa aqui. Se eu falasse que o n é igual a 2, é porque eu tenho aqui um outro termo aqui, né, com o n, com esse valor aqui igual a 2, e aí a expressão começaria a partir daqui. Se eu falasse n igual a 4, então quer ver? Vamos escrever aqui alguns exemplos aqui. N igual a 0, eu teria simplesmente o A0. N igual a 1, eu teria A1x mais A0. N igual a 2, eu teria A2x² mais A1x mais A0. Se eu tivesse N igual a 3, eu teria A3x² mais A2x² mais A1x mais A0. E assim por diante. Então, em vez de eu pegar e eu listar todas as possibilidades, que seriam infinitas, eu arrumei uma forma genérica de escrever um polinômio qualquer. Então, assim, para qualquer valor de n, a expressão do polinômio vai ser uma coisa parecida com isso daqui. Então, isso aqui seria uma forma resumida de escrever todas essas possibilidades daqui. Beleza, então nós acabamos de introduzir aqui o que é uma equação quadrática, ou uma equação de segundo grau, e vimos aqui um exemplo de equação, e nós conseguimos resolver ela fatorando esse termo daqui, e aí igualando cada um dos termos aqui a zero, e conseguimos achar os valores de x que satisfazem a equação. Oi? É uma equação polinomial. Sim. Mas nem toda equação polinomial é uma equação quadrática. Sim. Que depende, se o polinômio que envolve na equação ele tiver grau 2, ele é quadrática. Se tiver outro grau, então vai ser outra equação. Por exemplo, a equação linear, ela é uma equação polinomial de grau 1. Então agora vamos ver um caso particular aqui de... Oi? Essa última situação aí é o princípio de produto mínimo zero? Produto de quê? Produto mínimo zero, é isso que você está falando? O que exatamente? Deixa eu perguntar da propriedade, não sei o quê.
Do A vezes B igual a zero? Isso. É o princípio do produto, certo? Bom, eu não conheço esse termo. Pode ser que alguém tenha dado esse nome daí, mas eu não conheço o nome para isso. Simplesmente é uma propriedade que se AB é igual a zero, então pelo, ou A ou B tem que ser igual a zero. Mas pode ser que seja isso aí, porque eu nunca ouvi esse termo. É, agora vamos ver um caso particular aqui de equações quadráticas. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos resolver a equação 2x menos 1 elevado ao quadrado igual a 9. Então, veja só. Aqui, eu estou dizendo que esse número aqui, essa expressão elevado ao quadrado é igual a 9. Eu poderia reescrever essa equação aqui de uma forma equivalente, que seria 2x menos 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Se eu tiver que um número ao quadrado é igual a um outro número ao quadrado, então esse número que está sendo elevado ao quadrado, eles necessariamente são iguais? Por exemplo, se eu tiver aqui menos 3 ao quadrado e tiver 3 ao quadrado, eu sei que ambos dá 9, né? Então eu tenho que vale a igualdade. Mas nesse caso aqui, os números que estão sendo elevados ao quadrado, eles não são iguais. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho 3. Menos 3, vocês concordam que menos 3 é diferente de 3? Então, aqui nesse caso, eu estou elevando dois números diferentes ao quadrado, mas só que na hora que eu levo ao quadrado, eles ficam iguais. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo que esse número aqui elevado ao quadrado é igual a 9. Então significa que esse número, eu tenho duas possibilidades para ele. Entende? Quais são? Não, eu tenho que o número elevado ao quadrado é igual a 9. Então esse número aqui que eu estou circulando aqui agora, quais são as possibilidades para ele? 3 a menos 3, certo? Porque são os dois números que é elevado ao quadrado e dá igual a 9. Então, ou seja, 2x menos 1, ele pode ser igual a 3 ou 2x menos 1, ele pode ser igual a menos 3. Ou de forma simplificada, eu poderia escrever que 2x menos 1 é igual a mais ou menos 3. Beleza? Mas assim, o que a gente faz? Aqui, na verdade, a gente vai ter que resolver cada uma dessas equações individualmente. Então, aqui, como a gente falou aqui, né? Tanto menos 3 elevado ao quadrado quanto 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, por esse motivo, a gente concluiu que esse valor que está sendo elevado ao quadrado aqui, já que ele é igual a 9, então eu tenho duas possibilidades para ele. Ele pode ser o menos 3 ou ele pode ser igual ao 3. E isso resultou em duas equações. E aí agora podemos resolver as duas equações, uma de cada vez. Então, dessa equação aqui, eu vou ter que 2x é igual a 4 e, portanto, x igual a 2. E dessa equação aqui, eu vou obter que 2x é igual a menos 2 e, portanto, x é igual a
menos 1. Então, com isso, eu achei as minhas duas possíveis soluções da minha equação. Então, o meu conjunto solução, nesse caso, vai ser o conjunto composto por dois elementos, que é o menos 1 e o 2. Tranquilo? Então, equações do segundo grau que está com esse formato daqui, ela é muito fácil de resolver. Se eu tiver alguma equação do tipo ax mais ax mais b elevado ao quadrado igual a um certo c, onde esse a, b e c aqui são números reais quaisquer com o a diferente de zero, então eu posso aplicar o mesmo princípio. Aqui nesse caso eu vou ter que o meu ax mais b, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de c. Vocês conseguem perceber que eu apliquei o mesmo princípio que eu fiz aqui no exemplo de cima? E aí, nesse caso, eu posso isolar aqui o valor, o ax, né? Passando b para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ter aqui ax vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de c. E aí, agora eu posso passar o a dividindo para o outro lado, né? Assumindo que o a é diferente de zero. Então, eu vou ter que o x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de c, sobre a, né? Então, isso seria uma forma de você resolver uma equação do segundo grau que está nesse formato daqui. Mas olha só, se você tem uma equação que tem uma equação qualquer, uma equação quadrática qualquer, você consegue escrever ela nesse formato daqui. E para isso a gente vai fazer algo chamado completar quadrado. Então, ó, digamos que nós temos uma equação do tipo, na forma x quadrado mais bx igual a c. Observe que se eu tiver uma equação qualquer, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, 3x quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Essa equação aqui, por exemplo, eu consigo manipular ela para que ela fique com esse formato daqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro passar esse menos 1 para o lado de cá. Então, eu vou ficar com 3x quadrado mais 2x igual a 1. Mas aí, nessa expressão aqui, eu tenho que o coeficiente do x quadrado aqui é igual a 1. Então, eu posso dividir a equação inteira por 3. E aí, isso vai me dar x quadrado mais 2 sobre 3 x igual a 1 sobre 3. Então, vocês observam que eu consegui pegar uma equação aqui qualquer, que eu dei como exemplo,
e eu consegui manipular ela e transformar ela para que ela ficasse com esse formato daqui. Aí aqui eu tenho... Aqui, ó, x quadrado, x quadrado. Aí eu tenho o valor de B aqui, nesse caso, é 2/3. E o valor de C aqui é igual a 1/3. Mas beleza, então eu só queria evidenciar que, dado uma equação qualquer, eu consigo manipular ela de forma que ela fique com esse formato daqui. Mas para que eu quero isso? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e eu vou somar b sobre 2 ao quadrado em ambos os lados. Então eu vou somar. Então eu vou ficar com x quadrado mais bx mais b sobre 2 ao quadrado. E aí, para poder continuar equivalente, eu vou somar essa mesma coisa aí do outro lado também. Então eu vou somar aqui, vai ficar c mais b sobre 2 ao quadrado. Você consegue perceber alguma coisa nesse lado daqui? Quanto que é x mais b sobre 2 ao quadrado? Façam a expansão disso aqui, ó. Qual é a relação entre essa expressão e essa expressão aqui? Oi? Hã? Tá, mas o que que você quer, o que que você consegue concluir aí? Oi? São iguais, né? Tipo assim, essa expressão aqui é exatamente essa expressão daqui. Olha só, o quadrado do primeiro tá aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, na hora que eu fizer aqui 2 vezes x vezes o b sobre 2, aqui o 2 vai se cancelar e vai ficar simplesmente b vezes x, tá aqui. Mais o quadrado do segundo, tá aqui. Então, essa expressão daqui, ela é igual, ela é equivalente a essa expressão daqui. E aí, igual a c mais... Eu posso, se eu quiser, eu posso colocar b quadrado sobre 4, por exemplo. Aí vai levando em cima e embaixo ao quadrado aí. E o que acontece agora? Eu obtive aqui uma expressão aqui linear, envolvendo x elevado ao quadrado, igual a um número. Que aí, no caso aqui, c e b vai ser um número que você conhece. Um número que está lá na sua equação. Então, agora eu posso usar o mesmo princípio que eu utilizei anteriormente para concluir que o x mais b sobre 2, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de c mais b ao quadrado sobre 4. E aí, com isso, você consegue isolar o x aí, né? Você tem que o x vai ser igual a menos b sobre 2, mais ou menos a raiz de c mais b ao quadrado sobre 4. Então, como na equação aqui, né, você vai, aqui nesse caso aqui, você tem que o b é igual a 2 sobre 3 e o c é igual a 1 sobre 3. Então, por exemplo, pegando essa fórmula que nós acabamos de deduzir aqui, eu poderia substituir o b por 2/3 e poderia substituir o c por 1/3 e eu conseguiria achar os possíveis valores de x que satisfazem essa minha equação original aqui. Todos acompanharam o raciocínio?